Pessoal, tem muita gente aqui no canal me perguntando qual seria a melhor solução de camada zero para poder surfar esse novo bull run que vai se desdobrar com a proximidade do próximo halving da BTC, que provavelmente vai levar a BTC para um patamar acima de 100 mil dólares, o que deve acontecer entre o final desse ano e o começo de 2024. As duas principais soluções de camada zero existentes hoje é a Cosmos e a Polkadot. Algumas nuances diferenciam essas duas blockchains, esses dois ecossistemas que são hubs de blockchains, por assim dizer. Eu sugiro que a diversificação é o melhor caminho. Eu, por exemplo, sou um entusiasta de ambos os ecossistemas. Eu tenho muito mais Polkadot Kusama, que a Kusama nasceu como canário, né? O testnet beta público da Polkadot, depois virou um ecossistema autogovernado, é uma grande DAO. Hoje os holders de Kusama definem os destinos da Kusama, nasceu como canário, mas passou a ser um ecossistema independente em relação ao Polkadot. Eu invisto mais em Polkadot Kusama que na Cosmos, mas o meu investimento na Cosmos também não é pequeno para os meus padrões. Mas enfim, o fato é que a diversificação é sempre a melhor solução, mas com certeza nessa próxima pernada, bancos centrais vão emitir as suas CBDCs, muito provavelmente em um desses dois ecossistemas, ou no hub de blockchains da Cosmos, ou no hub de blockchains da Polkadot. A Cosmos, ela é um universo, um hub de blockchains que oferta muito mais independência para cada blockchain criada a partir da sua arquitetura. Se a gente olhar ali no Explorer da Mitscan, da Cosmos Station, a gente vê que todas as blockchains criadas a partir dessa arquitetura da Cosmos, elas gozam de uma brutal independência. A Kava, a Luna, que foi criada aqui a partir dessa arquitetura, inclusive elas podem não interagir entre elas. Os criadores de cada um dessas blockchains, já que a Cosmos é uma grande solução de camada zero que permite aos devs criarem camadas 1, como a Kava, por exemplo, a Luna, enfim, qualquer uma dessas aqui, a Band, elas podem, inclusive, não interagir entre elas se os devs assim o quiserem. No caso da Polkadot, vocês vejam que eu estou aqui na Kusama, que é a mesma coisa. Funciona da mesma maneira. É possível o teleporte entre qualquer uma dessas soluções de camada 1 criadas a partir da solução de camada 0, que é a Polkadot Kusama. É possível transferir recursos entre qualquer uma dessas parachains via teleporte, já que todas elas estão interligadas via Relay Chain. No caso da Cosmos, os devs podem criar ecossistemas se valendo da arquitetura sem nenhuma interconexão entre essas soluções de camada 1, por assim dizer. Essa é a grande diferença. Eu tenho para mim que no futuro a Polkadot vai ser considerada uma espécie de internet das blockchains, já que ali, no final, todas as parachains vão interagir de alguma maneira entre elas. Existe, na minha leitura, um nível de interoperabilidade um pouco maior na Polkadot, mas na Cosmos, no ecossistema Cosmos, cujo token de governança e o gas é a Atom, essa interoperabilidade também existe, se os devs assim o quiserem. O fato é que essas nuances, no final, não vai fazer muita diferença, porque cada projeto vai definir se eles querem interoperar ou não. O fato é que a possibilidade de interoperabilidade na Polkadot não vai ser determinante para um projeto estar ali ou não, porque o projeto também pode estar na Polkadot e os devs não priorizarem esse aspecto da interoperabilidade e se valer da brutal segurança e descentralização da Relay Chain que tem na Polkadot. Então eu tenho para mim que a melhor solução é sempre a diversificação. As duas estão crescendo exponencialmente. Toda vez que eu entro aqui na Cosmos Station,
aparece mais uma ou duas blockchains criadas a partir do hub de blockchains, que é o ecossistema Cosmos. A mesma coisa com Polkadot e Kusama. Toda vez que eu entro aqui aparecem mais parachains. Lembrando, gente, que a Polkadot e Kusama permite a criação de parathreads, que são soluções de camada 1 que não querem bloquear aquela quantidade de DOTs ou KSMs para ter direito a voto no ecossistema. Simplesmente eles querem entrar e construir uma solução de camada 1 sem nenhum poder de voto. Então eles não participam do leilão, só tem que bloquear uma certa quantidade de DOT Kusama para poder criar uma parathread. É muito mais simples e facilita também o crescimento do ecossistema. Na minha leitura, a melhor estratégia é sempre a diversificação. Eu sou fã dos dois ecossistemas, dessas duas bestas enjauladas que vão se transformar no grande trampolim para a Web3 se transformar na força computacional que vai fazer o mundo migrar da Web 2 para a Web 3. Todos esses apps que a gente vê hoje no iOS ou no Android vão todos de alguma maneira migrar para a Web 3. E é muito provável que esses dApps, né, que são apps descentralizados, rodem em algum desses dois ecossistemas, ou Polkadot ou Kusama. Se não, vai rodar provavelmente num roll-up, numa solução de camada 2 junto à rede Ethereum, porque as ZKs Virtual Machines, na verdade, estão se transformando numa espécie de solução de escalabilidade para a ETH. Mas é muito provável que blockchains com consensos customizáveis vão ser criadas a partir daqui. Quem quiser criar um dApps já se valendo de uma solução de camada 2, pode se valer das ZKs Virtual Machines. Mas quem quiser controlar os validadores ou até criar um consenso novo, Proof of Work, conjugado com Proof of Stake, vai ter que partir para uma solução de camada 0, como Polkadot, Kusama ou mesmo o ecossistema Cosmos. Mas enfim, tem solução para tudo dentro da Web3, mas a principal estratégia é sempre a diversificação. A gente precisa estar com um pouco aportado em cada uma dessas bestas enjauladas para poder surfar de maneira mais ampla esse bull run que está se desdobrando. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Bone, que vai ser o gás da rede Shiba Inu, outro roll-up junto à rede Ethereum, e vai criar a sua Zero Knowledge Virtual Machine no futuro. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.